E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui, e ontem tivemos mais um episódio do Monday Night Raw, que aconteceu em Greensboro, na Carolina do Norte. E os destaques do show foram as semifinais dos torneios King of the Ring e Queen of the Ring. Lyra Valkyria enfrentou Io Sky e Gunther enfrentou Jey Uso. E a pergunta que fica para sábado é, quem será o novo King of the Ring e Queen of the Ring? Então galera, fica com a gente porque essa é a análise dos melhores momentos do Monday Night Raw do dia 20 de maio. E o show começa com o campeão intercontinental Sami Zayn no ringue. Ele fala que dentro de 5 dias ele vai colocar o seu título em jogo contra Chad Gable e Bronson Reed numa ameaça tripla nesse evento que vai ter da Arábia Saudita. E Zayn diz que foi questionado por colocar o seu título em jogo em um combate de ameaça tripla, visto que ele sai em desvantagem, porém ele diz que aceitou isso primeiramente por ter problema pessoal com Chad Gable. Por outro lado, no caso de Bronson Reed, não é nada pessoal, pois ele só se importa com o cinturão, com o título intercontinental, ou seja, é um competidor à parte. Sami Zayn diz que é a grande mente dessa luta, porém, a sua alma está acima de tudo. Assim como quando derrotou Gunther na WrestleMania 40, Sami Zayn garante que seguirá o seu coração e se manterá como campeão na Arábia Saudita. E então, Chad Gable interrompe juntamente com a Alpha Academy. Gable, na rampa de entrada, questiona o fato de Sami Zayn ter dado a entender que ele é um manipulador. Gable diz que ensinou Sami Zayn a derrotar Gunther e não o manipulou, sendo esse o grande problema. Chad Gable diz que é bom demais para as pessoas, assim como para os fracassos que estão atrás dele, e ele aponta para os membros do Alpha Academy. Gable ofende Maxine Dupri, Akira Tozawa e Otis. O público grita pelo nome de Otis, irritando Chad Gable. E então Sami Zayn diz que está cheio de Chad Gable, por isso tem uma pergunta para o Alpha Academy, questionando quanto tempo vão suportar Chad Gable os ofendendo. Gable ordena que Sami Zayn não manipule a situação, pois ele é o cara que trouxe respeito e significância para o grupo. Chad Gable diz que não precisa bater Sami Zayn para ser campeão na Arábia Saudita, mas fará isso independente disso, pois quer arrancar a sua alma. Sami Zayn diz que a Arábia Saudita será somente daqui a 5 dias, por isso chama para o ringue para terem um combate antes disso agora mesmo em Greensboro. Chad Gable aceita o desafio e sobe ao ringue. Isso nos leva para a primeira luta da noite e é uma luta entre o campeão intercontinental Sami Zayn contra o líder do Alpha Academy, Chad Gable. Durante essa luta, Chad Gable tentou usar os membros ali do Alpha Academy para se proteger de Sami Zayn. E então ele pede ajuda de Otis para poder atacar Sami Zayn e o ajudar a vencer a luta. Mas Otis fica ali meio receoso e acaba não fazendo nada. Chad Gable desce do ringue e dá um tapa na cara de Otis. E Otis finalmente acaba tomando uma atitude e ataca Sami Zayn sem a árbitra ver. Chad Gable aproveita e aplica um German Suplex, seguido de um pinfall, para conseguir a vitória para Chad Gable. E eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu não sou a favor do campeão perder num show televisionado, num show semanal, mas eu acho que essa luta foi um pouco diferente e eu gostei de ver o Chad Gable vencendo. E acaba gerando aí um certo momentum pro Chad Gable para a Arábia Saudita, mas vamos ser sinceros, o Chad Gable não vai vencer esse cinturão intercontinental. E o Otis não vai ajudar o Chad Gable durante a luta, vocês podem anotar isso. E eu não vou mentir pra vocês, eu tô gostando muito dessa história entre o Chad Gable e o Alpha Academy, o jeito que ele tá tratando os membros do Alpha Academy, e com certeza isso vai levar a um rompimento entre eles. Se vocês viram aí durante um segmento do show, durante o Raw, ele conversou ali com os Creed Brothers e provavelmente ele vai formar uma aliança entre eles e vai chutar todos os membros do Alpha Academy. E isso é questão de tempo, e palmas para a WWE por essa história. E o próximo segmento do show é uma luta entre Bron Breakker contra um jobber chamado Cale Dixon. E dessa vez nós tivemos uma parada um pouco diferente, porque o Bron Breakker geralmente entra no ringue e tem essas lutas aí de 5, 6, 7, 8 segundos, mas dessa vez foi bem diferente. Ele acertou o jobber Cale Dixon com vários spears, tanto dentro do ringue quanto fora do ringue. E o árbitro acabou a luta aí porque o lutador, o Cale Dixon, não estava mais conseguindo lutar. Ou seja, parou a luta, não conseguiu mais dar prosseguimento. E então o Bron Breakker, não satisfeito, ele leva o jobber ali para fora do ringue e apesar da resistência de vários árbitros e seguranças, Breakker esmaga a cabeça de Dixon com uma cadeira sobre as escadas de aço.
Os médicos e segurança chegam para parar Breakker, assim como Adam Pearce. O show vai para os comerciais e na volta vemos novamente como Bron Breakker destruiu Cale Dixon antes do intervalo. Nos bastidores vemos Adam Pearce ajudando Dixon a ser colocado em uma ambulância. Breakker aparece e diz que é tudo culpa de Pearce, pois ele não o colocou no King of the Ring. Nos bastidores vemos a Women's World Champion da WWE, Becky Lynch, aparecendo para incentivar a sua conterrânea irlandesa, Lyra Valkyria. E então toca a música de Lyra Valkyria que vem no ringue para sua próxima luta contra Io Sky na semifinal do torneio Queen of the Ring. E foi uma boa luta entre Io Sky e Lyra Valkyria, apesar do público ali em Greensboro ficar morto ali 90% da luta entre essas duas mulheres. E no final nós vimos Io Sky tentando um roll-up em cima de Lyra Valkyria, só que Lyra Valkyria foi mais esperta, segurou as pernas de Io Sky e partiu para um pinfall, conseguindo a contagem de 3 e avançando para a final do torneio Queen of the Ring. E essa luta de certeza foi uma zebra, foi o chamado upset, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Eu achava que Io Sky iria levar essa luta, mas eles decidiram dar essa vitória para a Lyra Valkyria. E uma das coisas que eu preciso falar sobre a Lyra Valkyria, primeiro, é a questão do nome dela, que eu acho horrível. Esse nome poderia mudar, poderia ser somente Valkyria ou Valkyrie. E a questão do mic skill dela, gente, pelo amor de Deus, ela fala como se ela estivesse dentro de uma igreja. Ela fala como se ela tivesse com medo de acordar o pai dela no meio da noite. Isso precisa melhorar e pra ontem. E eu entendo que a WWE tá tentando criar uma nova estrela, só que a Lyra Valkyria, ela precisa melhorar essa personalidade dela pra ontem. A gente sabe que a Becky Lynch tá do lado dela, mas é aquilo, gente, a Becky Lynch não vai estar do lado da Lyra Valkyria durante muito tempo e não vai estar do lado dela pra sempre. Então ela precisa melhorar nessa questão da personalidade, porque daqui a pouco tá voltando Charlotte Flair e outras lutadoras, e a Lyra Valkyria vai ser somente mais uma vítima aí da Charlotte Flair. E eu imaginei o seguinte, com a vitória da Io Sky, com certeza nós veríamos aí uma Bianca Belair contra Io Sky na final do torneio, mas com essa vitória da Lyra Valkyria, quase que de certeza, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter aí a Nia Jax na final contra ela. E vamos ter aí essa luta Davi contra Golias, o underdog, né, da luta. E provavelmente a Lyra Valkyria vai vencer esse torneio. Do jeito que as coisas estão indo, é isso que vai acontecer. E então, se eles vão dar essa vitória do torneio para Lyra Valkyria, eu espero do fundo do meu coração que tanto a WWE quanto a Lyra Valkyria nos façam se importar com ela. Porque dessa forma eu acho que ela não vai durar muito, vocês vão estar jogando ela ali no meio dos tubarões e ela não vai conseguir render o que deveria render. Após a luta, Lyra Valkyria é entrevistada, onde é questionada sobre o seu atual status após 3 semanas de sua estreia. Valkyria diz que jamais imaginaria que hoje estaria derrotando uma ex-World Champion, porém ela seguiu e completou o seu objetivo, restando agora somente vencer o torneio na Arábia Saudita. Ilya Dragunov está sendo entrevistado ali nos bastidores, até que Ricochet aparece e o desafia para uma nova luta. Porém, Bron Breakker surge do nada e ataca o WWE Speed Champion com uma Spear, deixando Ricochet ali estirado no chão. Nos bastidores, o Judgment Day junto com Carlito estão reunidos. Damian Priest aparece e deseja sorte para Finn Balor e JD McDonagh para a luta pelo World Tag Team Championship a seguir. Priest chega a Carlito e diz que ficou sabendo do seu ataque sobre Joaquin Wilde, afirmando que a LWO virá atrás dele. Carlito diz que está seguro com o Judgment Day. Priest diz que eles não são seguranças, mas Dominic Mysterio lembra que Carlito os ajudou na última semana. Priest diz que Carlito pode ficar com o grupo, pelo menos essa semana. E agora a próxima luta da noite é uma Tag Team Match pelos World Tag Team Championships. O Awesome Truths, os campeões The Miz e R-Truth, vão defender os títulos contra o Judgment Day, o time de Finn Balor e JD McDonagh. E após várias interferências de Carlito, Dominic Mysterio e Braun Strowman, R-Truth aplica um Attitude Adjustment sobre JD McDonagh, seguido de um pinfall, para conseguir a vitória para o Awesome Truth e reter os cinturões de Tag Team. Nos bastidores, vemos Becky Lynch parabenizando Lyra Valkyria e diz que ela será a próxima Queen of the Ring. Lyra Valkyria agradece e segue andando, até que encontra com Liv Morgan. Morgan a parabeniza de forma irônica. Após uma troca de palavras, Morgan acerta um tapa no rosto de Lyra Valkyria
e sai sorrindo. Continuamos nos bastidores, onde Bronson Reed se encontra com Sami Zayn, afirmando que ele não precisa se preocupar com Chad Gable, mas sim com ele e seu corpo, que funciona como uma arma. Otis logo depois aparece, irritando Sami Zayn, que diz que lhe custou o combate de hoje mais cedo, afirmando que esperava mais do gigante. Otis pede desculpas a Sami Zayn, e Zayn diz que Otis é uma boa pessoa, ao contrário de Chad Gable. Sami Zayn diz que passou por isso e diz que Otis precisa ouvir os fãs e sair dessa situação o quanto antes. Becky Lynch vem ao ringue e diz que dentro de 5 dias vai defender o seu cinturão contra Liv Morgan na Arábia Saudita. Lynch diz que sabe que ela e Morgan têm grandes histórias, porém ressalta que nunca foi derrotada. Lynch diz que, no entanto, Morgan está muito diferente, pois está em busca de vingança, atacando todos pelas costas, e então toca a música de Liv Morgan. Liv Morgan interrompe Becky Lynch afirmando que essa conversa de Lynch não levará ninguém a nada. Morgan diz que já foi derrotada por Lynch pelas costas, ou seja, ela precisou fazer o mesmo. Morgan diz que não se importa com ninguém, a não ser completar a sua Morgan's Revenge Tour. Lynch caçoa de Morgan e o seu propósito na WWE, mas diz que o seu principal propósito sempre foi criar oportunidades para todas as mulheres na WWE e sente que está cumprindo a sua missão. Lynch diz que quando sair da WWE quer deixar a empresa melhor do que quando ela estava presente. Morgan diz que Lynch é louca, principalmente por afirmar que quebrou barreiras, levando em conta que a irlandesa é uma das mais egoístas. Morgan afirma que Lynch só se importa consigo mesmo e com mais ninguém, nem mesmo com os fãs, apesar de todos acreditarem nela. Morgan diz que, independente de todas essas besteiras, ela continuará a sua turnê de vingança, pois, após 10 anos na WWE, merece estar no topo e ser a nova campeã mundial feminina. Lynch diz a Morgan que é uma mentirosa, pois os fãs sabem que ela sempre se arriscou por eles, mas, já que Morgan está aqui e quer arrumar briga, ela a desafia para subir no ringue. Morgan ameaça subir ao ringue, porém diz que não é tola para fazer isso agora, pois o que realmente importa acontecerá no sábado, quando ela derrotar Becky Lynch e se tornar a nova WWE Women's World Champion. Nos bastidores, Xavier Woods recebe a informação de que está liberado para retornar aos ringues. Ele comemora com Kofi Kingston. Kingston diz que irá atrás de Adam Pearce para que possam ter um combate na próxima semana. Karrion Kross aparece com Scarlett e diz que Woods pode ter o seu apoio nesse retorno aos ringues, pois sempre é possível mudar as coisas de direção. E agora nós temos uma Fatal 4-Way feminina, e é pelas concorrentes número 1 pelos títulos de Tag Team femininos. Uma luta entre o Damage Control, o time de Kairi Sane e Dakota Kai, contra Shayna Baszler e Zoey Stark, Maxxine Dupri e Ivy Nile, e Katana Chance e Kayden Carter. E no final nós vimos Shayna Baszler e Zoey Stark aplicando um golpe combinado sobre Maxxine Dupri, seguido de um pinfall, para conseguir a vitória para a dupla. E é aquilo, inevitavelmente vão perder essa luta contra a Jade Cargill e a Bianca Belair, que não vão perder esses títulos de tag team tão cedo. Nos bastidores, Kayla Braxton pergunta a Ludwig Kaiser se Gunther estaria muito confiante para sua luta contra Jey Uso. Kaiser diz que Gunther tem poder para estar confiante e ele espera que Jey Uso perca como todos os oponentes do Ring General durante esse torneio. Mas falando dele, Kaiser quer uma luta contra Sheamus, pois quer humilhá-lo. Drew McIntyre aparece e volta a reclamar de estar fora do torneio King of the Ring, porém tem um recado para Damian Priest. McIntyre quer uma chance pelo título mundial e diz que isso acontecerá cedo ou tarde. E agora nós vamos para o nosso main event da noite, e essa é uma semifinal do torneio King of the Ring, uma luta entre o Ring General Gunther contra Jey Uso. E foi uma boa luta entre esses dois lutadores, e é claro, nós temos Gunther ali no ringue, ele consegue fazer uma boa luta com um travesseiro se ele quiser. E apesar de eu gostar muito, mas muito do Jey Uso, inclusive, eu achei que poderia ter uma possibilidade dele vencer essa luta e ir para a final aí do torneio, já que a WWE tá em grande com ele, tá jogando esperanças aí muito em cima do Jey Uso. Mas eu queria que vocês prestassem atenção no moveset do Jey Uso. Toda hora é a mesma coisa, super kick, super kick, super kick, Zamon Drop, Suicide Dive, Spear e Uso Splash.
E eu gosto do Jey Uso, não me levem a mal, gosto bastante dele. Torço muito pelo Jey Uso. E até que enfim os americanos resolveram adotar essa parada das Fireflies na entrada do Jey Uso. Quando ele entra no ringue, eles colocam ali o celular no alto e ficam balançando a mão do mesmo jeito que aconteceu lá na França. E eu achei isso bem bacana. Até que enfim os americanos aí foram espertos e decidiram usar isso na entrada do Jey Uso, entendeu? Não posso falar a mesma coisa com geografia, mas nessa parte eles acertaram. Agora, em relação ao moveset do Jey Uso, é sempre a mesma coisa. Ele poderia diversificar um pouco e usar alguns moves diferentes, adicionar pelo menos mais uns 3 moves, sendo um deles uma submissão. Vocês já viram o Jey Uso fazer uma submissão em algum momento? Seria interessante ele adicionar uma submissão no arsenal dele e mais uns 2 golpes para diversificar um pouco, porque toda a luta do Jey Uso é a mesma coisa. Super Kick, Super Kick, Super Kick, Super Kick, Suicide Dive, Zamon Drop, Spear e o Soul Splash é a mesmíssima coisa. Gente, não estou falando assim mal do Jey Uso. Eu adoro o Jey Uso, eu quero que ele melhore no ringue e as pessoas continuem apoiando ele, mas é uma coisa que aconteceu, foi a mesma coisa que a WrestleMania. A luta contra o Jimmy Uso, eu tava esperando muita coisa e não entregou praticamente nada. Foi inclusive uma das lutas mais chatas de todo o evento. E do outro lado nós temos Gunther, que tem um arsenal diversificado, e dessa vez ele terminou a luta de uma forma que ele não tinha terminado antes, que era com Sleeper Holds. E ele fez aí o Jey Uso desmaiar e acabou vencendo a luta. Sendo assim, Gunther está na final aí do torneio do King of the Ring. E eu acho que quem vai ser o adversário dele na final desse torneio será o Randy Orton. Até porque não vai fazer muito sentido ser um Gunther contra Tama Tonga. Nós vamos aí colocar um Babyface contra o Ryu na final e é desse jeito que tem que ir. E na minha opinião, o Gunther ele vai sim vencer esse torneio. Esse torneio foi construído para que ele pudesse vencer. A Lara Valkyria também, na minha opinião, quem vai vencer o torneio feminino. E agora uma coisa que a gente tem que perguntar é se esses vencedores só vão vencer a coroa do King of the Ring ou eles vão receber uma oportunidade pelo cinturão. A gente vai ter que ver, porque não foi falado nada sobre isso. O vencedor vai receber uma oportunidade pelo cinturão mundial. Não foi falado nada disso. Então, a gente vai ter que ver se eles vão ganhar essa coroa e mais uma oportunidade pelo título ou somente a coroa. E mesmo se o Jey Uso tivesse vencido essa luta e tivesse ido para poder vencer esse torneio, eu acho que eles colocariam um Gunther para poder vencer um Money in the Bank. Mas, felizmente, eles colocaram um Gunther para poder vencer. E é aquilo, Money in the Bank masculino, eu não faço ideia de quem possa vencer. Tem aí o LA Knight, tem aí até o Bron Breakker, pode ser uma boa possibilidade para vencer o Money in the Bank futuramente. E o Money in the Bank feminino eu tenho certeza que vai ser a Tiffany Stratton. E como eu já falei em outros vídeos, imprevisibilidade no mundo da luta livre é muito bom. A gente não saber o que vai acontecer, ao invés de a gente saber tudo o que vai acontecer, o vencedor de cada luta acaba se tornando uma coisa muito chata. Então imprevisibilidade é bom no mundo da luta livre, espero que isso aconteça e muito. E assim nós terminamos mais uma análise dos melhores momentos do Monday Night Raw. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!